Olá, meus amigos, vamos falar sobre esse assunto do Alan dos Santos, porque é muito sério e a gente precisa começar refletindo sobre o STF. Gente, perceba o número de jornalistas que o STF já mandou prender no Brasil. Wellington Macedo, Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos e não só jornalistas como ativistas, apoiadores do Bolsonaro. E esse número pode crescer. E ao mesmo tempo eu quero que você reflita no número de bandidos, de criminosos, perigosos que o STF já mandou soltar nos últimos tempos. Líder do PCC, André do Rep, Luiz Inácio Lula da Silva, o maior criminoso da história do Brasil que, com aval do STF, hoje é candidato a presidente da República. Gente, isso é para chorar, não é para rir não. O maior criminoso da história do país é hoje candidato à presidência da República com o aval, com a bênção do STF, que por curiosidade tem maioria do PT. Lula indicou, Dilma indicou ministros para aquela corte, que estão lá na única missão de defender o PT, defender o Lula. E isso, é claro, o Brasil observa. E onde nós vamos parar com tudo isso? Olha, hoje o Alan dos Santos, ele é um exilado. Exilado. Se for preso, será um preso político. Eu conheci pessoalmente o Alan dos Santos, já gravei com ele algumas oportunidades, já participei do Terça Livre. E isso dói, isso é triste. Isso não é questão de você gostar ou não gostar do Alan dos Santos. A questão é uma censura imposta pelo STF. Que amanhã pega aquele carinha que você não gosta. Tem gente que é assim, faz torcida, tem que prender mesmo, cala a boca dele, bota na cadeia, eu não gosto dele, tem que se ferrar mesmo. Pois é, vai nessa. Amanhã vai pegar você, amanhã pega o outro lado. E assim, quando menos esperar, uma ditadura é estabelecida no país. Isso é muito triste, minha gente. Então, o Alan dos Santos, como exilado, tem aí um pedido para a Interpol, só que isso passa ainda pelo Ministério da Justiça aqui no Brasil, o que é difícil, será difícil de prosperar, mas a Interpol pode negar esse pedido. Assim como negou recentemente pedidos realizados por Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, também um realizado pelo presidente do Equador, pela China. Aí, na Interpol, o que pode acontecer? Esse inquérito é sigiloso. Esse pedido de prisão é uma prisão preventiva. E aí não se pode divulgar muito, né, o que se trata. Aliás, apesar que não tem nada, é clara perseguição. A Interpol, ou ela pode confiar muito na justiça brasileira, no STF. Não, o STF é uma instituição muito séria no Brasil, então se está pedindo isso, então vamos aí fazer a extradição do Alan dos Santos. Ou pode entender como uma perseguição. Não, isso aqui já é demais. Como é que pode? Qual o crime aqui? Ah, porque ele criticou o STF. Porque ele faz vídeos contra a Suprema Corte do Brasil. E quem é que está mandando prender? A própria corte. Opa, suspeito demais. Pois é, essa coisa deixa qualquer um de cabelo em pé. A suposta vítima, digamos assim, Alexandre de Moraes, é quem está perseguindo, é quem está mandando prender. Não, Bruno, é a Polícia Federal. O pedido foi da... Meu irmão, tem o Alexandre de Moraes por trás. Ele não é bobo nem nada. Ele não vai despachar nada ali. Eu quero que ele seja preso porque ele está me xingando. Não é isso. Tem mais, a Interpol precisa estar ciente. Ele está sendo... Aí tem um pedido de prisão por conta de um inquérito inconstitucional. Veja bem, o STF, através do Dias Toffoli e Moraes também, ali não encontrou nenhum tipo de respaldo constitucional para prender opositores, apoiadores de Bolsonaro, aqueles que criticam a Suprema Corte. Então eles abriram um inquérito inconstitucional para respaldar essa coisa. Olha, se tem alguém criticando, a gente já tem respaldo para prender nesse inquérito criminoso, ilegal do STF. E aí, se você tem uma crítica à Suprema Corte, o Moraes pode chegar, olha, isso já é um ataque à democracia, é um ataque à instituição, é uma ameaça. Se você critica um ministro,
Você está ameaçando a democracia porque vai deixar a instituição em descredibilidade. Olha só. Pois é, se você xinga um ministro, então, meu Deus do céu, a cadeia na certa. Agora, não deveria ser assim. Deveria e deve-se ter o processo legal. Mas não. Na cabeça do Moraes, xingou, então presumir-se-á que ele cometeu um crime, e se não cometeu um crime, ele está prestes a cometer um crime, então prisão preventiva. Então eles estão julgando, batendo martelo por um possível crime do futuro. A opinião dele é muito severa, é muito forte contra a corte. Prenda antes que ele concretize as ideias que estão na cabeça dele. Ou seja, a corte, o Moraes, ele já julga o que você poderá fazer amanhã, através da sua opinião de hoje. Gente, isso não existe. Claro, existe no Brasil. Existe em ditaduras e no STF, aqui no Brasil. Então vamos ver como vai se comportar aí o Ministério da Justiça, a Interpol, no decorrer dessa coisa, mas é claro, é muito triste, isso tudo é inconstitucional. Agora você vê que o STF está estragando o país. Quero falar aqui brevemente da crise, da dita crise fiscal ou econômica, o auxílio de R$400, pude até falar um pouco aqui ontem, mas não fugindo do STF. O STF está estragando o Brasil. Ele está tirando a liberdade de expressão do brasileiro. Se temos uma crise de liberdade hoje, de direitos, a culpa é do STF. Se temos hoje violência, em especial no Rio de Janeiro, o aumento da violência no país é por conta do STF. E proibiu a polícia de fazer operação em favelas no Rio de Janeiro, veja bem. E a mesma que está servindo, eu já li uma notícia semanas atrás, favelas do Rio estão servindo para depósito de drogas do mundo inteiro, coisa internacional, porque a polícia não pode fazer operação nesses lugares. E naturalmente a violência aumenta, o tráfico se fortalece, a bandidagem se fortalece e não há Estado, não há poder público que tome conta disso tudo. Então a violência é por conta do STF. E essa fome aí, Bruno? Essa fome, gente aí na fila do osso, estão falando muito de fila do osso. Ó, o Bolsonaro, mais uma vez, culpa do STF. Sim, a fome hoje no Brasil, e essa questão de auxílio, possibilidade de furar teto, essas coisas, é culpa do STF. Culpa de prefeitos e governadores que fecharam suas cidades, seus estados, com aval, com a bênção de quem? Do STF. E com apoio do Congresso Nacional. Veja bem. Então, o STF que criou toda essa pobreza, essa miséria, essa fome no Brasil. E o governo federal tenta flexibilizar essa fome, ajudar. Ontem mesmo eu disse, olha, eu sou contra essa coisa de Auxílio Brasil. Que isso? Nem 600 como Lula quer, também isso é politicagem, não sei, um mentiroso. Nem 400, nem 300, para mim isso não deveria existir. Eu acho que poderia pegar esse dinheiro e investir em desburocratização do país, em iniciativa privada, em privatizações, em campanhas, sei lá, estímulo para o mercado abrir. Não é mesmo? E se tiver alguma coisa de auxílio, que seja provisório, que seja emergencial, não eterno. Pois é, mas Bolsonaro precisou entrar nesse caminho. Não por culpa dele, por conta dele, mas por uma necessidade do momento. Você sabia que esse teto de gastos foi criado lá no governo Temer? Eu acompanhava a política já na época e comentei muito sobre, por conta de uma situação do momento. Porque era muita roubalheira, minha gente. Era muito roubo. Se furava teto não só com programas sociais, mas com fraude em cima dos programas sociais, por irresponsabilidade fiscal, etc. Roubalheira, corrupção, privilégios, mordomias de políticos. E aí foi uma PEC, digamos, de responsabilidade. É tipo um pai de família que não sabe gastar. Caramba, eu quero comprar videogame, eu quero comprar para o meu filho, eu quero comprar não sei o que, maquiagem para minha mulher, eu quero sair ali de comprar roupa, eu quero beber, eu quero comer, eu quero passear. Calma aí, mas você não tem dinheiro para isso tudo, mas mesmo assim você faz. Por irresponsabilidade. Então, como você tem essa irresponsabilidade, foi fechado um acordo entre você, sua família, alguém, sei lá,
olha, você não pode gastar mais do que isso. Vamos fazer o dever de casa e vamos gastar o quê? Com prioridade. Eu lembro que a PEC dá prioridade à educação e à saúde. Assim, a PEC do teto de gastos. Ou seja, foi uma coisa para o momento. Então, vai chegar um momento que isso aqui vai explodir. Ninguém vai aguentar também. Então, claro que eu espero que não se fure o teto de gastos. E a gente sabe que muita gente quer isso. Mas o Bolsonaro, colocaram ele numa parede. A pandemia ninguém esperava. O orçamento de guerra criado com o nosso dinheiro, que serviu só para roubalheira de governadores e prefeitos, mais um motivo aí da causa da fome e da miséria no país, não é? Isso tudo colocou o Bolsonaro na parede. E ele está tentando, veja, ele não está se aliando aos corruptos, aos ladrões. Ele está tentando encontrar uma solução. Ajudar os mais necessitados e fugir de fraudes em cima dessa ajuda. Não era o ideal para o Brasil, mas a situação, o momento hoje, né, praticamente obriga Bolsonaro a criar esse tipo de política emergencial. Aí vamos aguardar os próximos passos. Sou contra, mas há necessidade no momento, mas eu espero. E qual a solução, Bruno? Para não ficar aí dependendo de auxílio eternamente, a solução são as reformas, em especial administrativa. Cortar privilégios, cortar gastos desnecessários, mordomias, privatizações, abertura de mercado, desburocratizar o país. É uma porta para ajudar, isso é possível, mas aí vai depender aí do como essa política vai estar nos próximos anos, essa pandemia, etc. Mas eu percebo que Bolsonaro está tentando levar esse país nas costas, enquanto todos os outros poderes querem a ruína e, no meu entendimento, proposital. Então é isso, gente. Fica esse recado, esse vídeo, mais uma vez aqui pelo celular, sem cortes. Estou aqui na casa dos meus pais em Maricá, passando um final de semana, alguns dias, tá certo? E se for necessário, a gente volta aí com um vídeo novo. Se tem algum culpado por crise fiscal, crise econômica, violência, censura, esse culpado tem nome, tem sigla, STF. Isso é fato. Deixe o seu comentário, deixa o like, compartilhe o vídeo se possível. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Vamos nessa.